Bom dia, juventude, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos falar da semana 4 do PET 3, muito bem? Então, hoje o tema da nossa aula hoje é Antártida e sua importância no cenário global. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre as particularidades da Antártida, né? No contexto geopolítico mundial e a importância da sua preservação, né, a importância desse continente e a participação do Brasil no Tratado da Antártida. Vocês vão ver durante a aula o que é esse Tratado da Antártida. Então vamos lá, por dentro dos conceitos. Antártida, por que devemos preservar? A Antártica está localizada no extremo sul do planeta, e apresenta uma área territorial de 14,1 milhões de quilômetros, muito grande a Antártida, 14,1 milhões de quilômetros. No verão a temperatura média é de 0 graus e no inverno ultrapassa os 40 graus negativos, imagina a verdadeira geladeira, né? O clima é frio e seco e as precipitações são principalmente neve. O relevo é bastante montanhoso e coberto por uma camada de gelo que pode atingir até 4 quilômetros, galera. 4 quilômetros de espessura essa camada de gelo na Antártida. O rigoroso clima polar só permite, né, o desenvolvimento da vegetação da tundra. Tundra é uma vegetação bastante rasteira, né, formada por musgos e líquens, né? Em razão da escassez de alimentos, a vida animal com destaque para os pinguins, focas e leões marinhos, porque o alimento ali desenvolve só no entorno do continente, né? A vida tem possibilidade de se desenvolver, que aí esses animais vão se alimentar dos peixes, né, ali daquela área. E também uns dos outros, né? O urso polar, por exemplo, ele pode comer pequenas focas, né, e filhotes de outros animais. A Antártida não tem povos nativos ou cidades. Ela é ocupada por exploradores e cientistas que não residem no continente de forma permanente. A exploração da Antártida teve início no século XVIII e no ano de 1959 foi assinado o Tratado da Antártida. O documento estabelece que o continente deve servir como base para pesquisas científicas, sendo proibidas ações militares e quaisquer tipos de exploração econômica ou apropriação territorial até o fim do tratado, que vai dar lá em 2048. Então temos aí cerca de mais de 25 anos ainda para esse tratado, né? Cerca de 30 anos ainda para esse tratado ser executado, né? Ser cumprido. A Antártida exerce um papel fundamental nos sistemas naturais que constituem a Terra. Esse continente é o principal regulador das temperaturas do clima do planeta, pois contribui para a formação das massas de ar e das correntes marítimas. Cientistas temem que mudanças climáticas globais, né, então o aquecimento global, por exemplo, tenha consequências desastrosas para a Antártida e para todo o planeta. Pesquisas demonstram que o derretimento de gelo das calotas polares pode elevar em 60 metros o nível das águas dos oceanos. Isso se derreter inteirinha, tá, pessoal? Isso é o suficiente para cobrir muitas ilhas e cidades litorâneas de vários países. Pesquisas identificaram a ocorrência de importantes recursos naturais na Antártida, como cobre, urânio, minério de ferro, manganês, carvão e até o próprio petróleo. O continente também concentra 90% das reservas de água doce do planeta, sob a forma de geleiras e icebergs. E a participação do Brasil nesse continente, então? Alguns dos fatores que contribuíram para que o Brasil aderisse ao Tratado da Antártida, né, de 1975 foram a proximidade que o Brasil tem do território, o estudo da influência das correntes marítimas e das massas de ar no território brasileiro. Olha que interessante, isso aqui dá até para a gente fazer um trabalho aí, de repente uma maquete, né? Vamos pensar alguma coisa a respeito disso. Os interesses geopolíticos e econômicos, então é o Brasil se fazer presente e ter influência nas decisões sobre o futuro da Antártida. E o desenvolvimento de pesquisas em várias áreas do conhecimento. Então o Brasil tem lá um programa de trabalho na Antártida, né? Em 1982 foi criado o Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR,
E no mesmo ano, o navio oceanográfico Barão de Tefé realizou a primeira expedição oficial brasileira à Antártida. E o objetivo dessa expedição era fazer o reconhecimento oceanográfico e meteorológico das áreas do noroeste do continente e selecionar o local onde seria instalada a estação de pesquisa brasileira. Então, o Brasil tem uma estação de pesquisa na Antártica. Em fevereiro de 1984, a estação, chamada Antártica Comandante Ferraz, foi instalada na ilha Rei George, no arquipélago Shetland do Sul. Inicialmente, a estação brasileira era um pequeno complexo operando apenas durante o verão antártico. Em 1986, ela foi ampliada e passou a operar durante todo o ano, realizando diversas pesquisas meteorológicas, biológicas, geológicas e geográficas. E em 2012, ocorreu um incêndio que destruiu grande parte dessa estação. As obras de reconstrução começaram em 2015 e a nova estação foi inaugurada esse ano, em 2020, janeiro de 2020. Nesse período, os cientistas trabalham em instalações provisórias. Para saber mais aí, então eu vou postar para vocês no dia da nossa aula esse vídeo aqui, Antártida. Vou postar esse vídeo para vocês assistirem e concluiremos as nossas aulas. Muito bem? Com relação às atividades, juventude, olha lá, as atividades, agora é hora de testar os conhecimentos, então vamos lá. Quais são os principais motivos para a preservação do continente antártico? Com o fim do Tratado da Antártica, se não for realizado um novo tratado, quais serão os possíveis impactos ambientais? Então a gente viu aí, no texto, que a Antártica tem bastante riquezas naturais, cobre, petróleo, alguns outros recursos minerais aí, então a preservação desse continente é bastante importante. No mapa aqui a gente tem o mapa das bases científicas e territórios reivindicados para terem propriedade nesse continente, então nós podemos ver aí que existe um território pretendido pela Argentina e um território pretendido pelo Chile, a Inglaterra também, o Reino Unido também pleiteia aí um território na Antártica, mas até o final do tratado não vai ser possível essa posse desses territórios, até o final do tratado lá em 2048. Por que esses países não podem assumir a posse desses territórios? Então, justamente por conta do próprio tratado. De acordo com o mapa, há possibilidade de conflitos por territórios ao final do tratado, Por quê? Justamente aquilo que eu disse, existem muitas riquezas minerais ali, principalmente o petróleo, que é bastante cobiçado aí pelos países. Então pode haver, sim, conflitos por conta desses territórios. Leia o título da reportagem da BBC Brasil, então atividade número 4. Como o aquecimento global está afastando filhotes de pinguins de seu alimento vital? O aquecimento global está alterando o equilíbrio ambiental da Antártida. Quais são as consequências desse processo para os animais que vivem nesse continente? Então, animais que dependem de determinadas condições que esse continente oferece, o aquecimento global pode tirar essas condições desses animais, não é mesmo? E a última atividade, questão 5, observe a charge. Ali é um pinguim perguntando para o camelo, gostaria de uma consultoria. Que tipo de consultoria que ele quer? Se ele está perguntando para o camelo, Ele quer saber como viver numa temperatura tão alta que chega a bater recorde lá na Antártica, Então ele quer saber do camelo como viver num calor tão intenso. Que para a Antártida 20 graus é um calor intenso. A Antártida é conhecida como continente branco, em razão da sua superfície estar permanentemente coberta de gelo. Você acha que algo pode mudar? Qual a relação da charge com o seu ponto de vista? Então, relembrando aí a charge, um pinguim fazendo a consultoria, o pinguim é um animal de águas frias, de territórios frios, fazendo uma consultoria com o camelo, um animal de clima extremamente quente. Muito bem? Então terminamos aqui a nossa aula, meus queridos. Espero que todos tenham entendido bem, façam as nossas atividades e me entreguem até o final da semana. Muito obrigado, um abraço.